Queridos irmãos, muito boa tarde, que a preciosa paz esteja na tua vida. Eu quero compartilhar uma profecia da palavra de Deus, uma das grandes profecias, as quais o Senhor Jesus deixou profetizado na sua palavra sobre o final dos tempos. Ele estava tratando exclusivamente com os judeus quando ele estava aqui. A sua primeira vinda foi exclusivamente para o povo judeu. A sua segunda vinda também é especialmente para o povo judeu. Portanto, a igreja não está aguardando a segunda vinda. Não. Para a igreja é harpazo, é retirada. É a igreja que vai. O Senhor Jesus Cristo foi prometido por Deus e ele chegou para se cumprir a palavra profética que está no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo 1, verso 11 e 12, que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o direito de serem chamados filhos. Hoje Deus tem filhos em todas as partes da terra. Para cumprimento da palavra de Deus que está no livro do Apocalipse, capítulo 5, e o versículo 9. Ele, Jesus Cristo, comprou para Deus seres humanos de todas as nações, tribos, povos e línguas. E para Deus ele os fez reis e sacerdotes. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 24. Chamaram o Senhor Jesus Cristo para olhar a beleza do templo que Salomão tinha feito e que Herodes tinha reformado. Era a sétima maravilha do mundo daquela época, era o orgulho dos judeus. Mateus 24, quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isto? Em verdade, digo a vocês que não ficará aqui pedra sobre pedra sem que seja derribada. Estando ele no Monte das Oliveiras, outro dia, chegou 4 curiosos, Pedro, Tiago, André e João, e lhes fizeram a seguinte pergunta: Senhor, diga para nós, quando serão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Note uma coisa: estas coisas, tua vinda e fim do mundo. Fizeram uma pergunta, mas dentro de uma pergunta, 3 perguntas. Quando acontecerá essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Estas coisas. Que coisa é essa? Aquilo que ele disse: não ficará aqui pedra sobre pedra sem que seja derribado. Vemos pela palavra de Deus que Israel tem como símbolo a figueira. A figueira é o símbolo de Israel. No tempo de Jesus, ele foi em uma determinada ocasião em direção à figueira para procurar fruto. E chegou naquela figueira, não tinha nenhum fruto. E ele então amaldiçoou a figueira e ela imediatamente se secou. Aquela atitude, aquela ação dele era um apontamento para aquilo que iria acontecer no futuro breve. No tempo de Jesus, a figueira estava frondosa, estava bonita, suas folhas estavam viçosas, mas não tinha fruto. Era exatamente a situação de Israel. Quando Jesus Cristo estava no meio deles, Israel era frondoso, tinha o seu parlamento, tinha o seu sacerdócio, tinha o seu templo, estava em pleno vapor, só que não tinha
o culto que agradasse a Deus. Tinha o templo, tinha os sacerdotes, mas não tinha um sacrifício agradável para Deus, não tinha. E Jesus Cristo, então, de várias formas, tentou conciliar, conquistar os judeus, mas eles não fizeram caso à sua mensagem. Apenas uma meia dúzia acreditou na sua palavra, na sua mensagem. Meia dúzia é uma força de expressão. A maioria rejeitaram, o perseguiram e o crucificaram. Tudo isso estava na profecia. Era necessário tudo isso acontecer. Porque ele veio para o povo que era seu, mas eles rejeitaram, não aceitaram a Jesus Cristo em sua primeira vinda, em sua primeira parousia, não aceitaram. Mas Jesus cuidou em tratar a causa do Pai. E ele veio aqui para vencer as causas judaicas que eles mesmos não poderiam vencer. Jesus Cristo veio e venceu por eles. Ele veio com vários objetivos. E um dos objetivos era cumprir a lei no lugar do povo judeu. Uma certa ocasião, Jesus estava em um determinado lugar e uma multidão estava perto dele. Tristes, abatidos, depressivos, e Jesus Cristo disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A lei cansava, sobrecarregava o povo judeu. Jesus Cristo veio para cumprir a lei no lugar deles. E Jesus fez isso. Mas note uma coisa, Jesus procurando ali figo naquela figueira não encontrou e ele amaldiçoou. Era aquilo que iria acontecer a Israel 38 anos depois da sua morte. Quando ele disse aos seus discípulos: não ficará aqui pedra sobre pedra sem que seja derribada. Jesus Cristo veio aqui para fazer a transição do Velho para o Novo Testamento, do tempo da lei para o tempo da graça, do tempo do culto judaico para o culto cristão. O culto judaico era necessário haver sacerdote, sacerdócio. Era necessário ter sacrifícios. Num tempo muito antigo, era necessário a arca para ser consultada pelo sacerdote, aliás, pelo sumo sacerdote. Mas Israel, por causa da desobediência, perdeu tudo isso ao longo do tempo. E eles não aceitaram a Jesus Cristo em sua primeira visitação. Perseguiram, mataram. Jesus Cristo chegou a dizer a eles: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como uma galinha junta os pintinhos, e não quiseste. A vossa cidade ficará deserta. João já tinha profetizado também. Raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Eis que o machado está posto à raiz da árvore. João já estava profetizando também sobre o que ia acontecer após a morte de Jesus Cristo, 37, 38 anos depois. Jesus Cristo, então, morreu, cumpriu aquilo que tinha que cumprir aqui. Quando ele disse na cruz do Calvário, tetelestai, que significa está consumado, o véu do templo, naquele momento, houve um terremoto e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Os seres humanos comum não poderiam ver além do véu. Mas após a morte de Jesus Cristo,
o véu foi rasgado. Jesus Cristo, rasgando o véu através do seu sacrifício, ele estava dando a liberdade para todos os seres humanos se chegarem a Deus. Agora não mais por sacrifícios de animais, não mais pela presença de arca, pela presença dos sacerdotes, não mais pela presença do sacerdócio levítico, não mais. Agora, Jesus Cristo assumiu toda a responsabilidade. No lugar da arca, é Jesus, a pessoa preciosa e pura do Senhor Jesus Cristo. É lamentável ouvirmos e vermos que ainda no nosso tempo existem igrejas por aí que têm a arca dentro dela. Idolatria. Jesus Cristo é a nossa arca. O Espírito Santo é a presença de Deus. Quando nós adoramos a Jesus Cristo em espírito e em verdade, o Espírito Santo se manifesta. É a presença de Deus no nosso meio. Não precisamos de arca. Não precisamos de sacrifício. Não precisamos hoje de sacerdócio levítico para nos representar. Não precisamos. Temos hoje o sumo sacerdote na casa de Deus, que é o precioso Espírito Santo. No livro de Hebreus, capítulo 3, também nos fala sobre o sumo pastor, sobre o sumo apóstolo, sobre o sumo sacerdote, Jesus Cristo. Hebreus, capítulo 3. Pelo que, irmãos, santos e participantes da vocação celestial, considerai a Cristo apóstolo e sumo sacerdote de vossa confissão. Este é o conselho da palavra de Deus para nós. Mas olha o que vemos. O general Tito invadiu a cidade, saqueou, matou muitas pessoas, e era época de festa. Trucidou a cidade, o povo judeu. Foi uma carnificina terrível. Israel, então, perde a sua liberdade e o povo é expulso. Saíram como fugitivos e vagabundos para todas as partes da terra. Na profecia de Ezequiel está lá que o povo seria fugitivo e vagabundo, comeria pães rotos, águas amargas, mas teria o tempo determinado por Deus que o povo judeu iria recuperar a sua terra. Está lá no livro de Isaías, capítulo 66, e o verso 8. Isaías 66 e o verso 8, eu quero ler. Olha o que diz. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parte e já deu à luz aos seus filhos. O povo judeu esteve em sofrimento sobre toda a face da terra. E esse sofrimento deles fez com que o povo de Israel recebesse de novo a sua terra. Era a promessa que eles voltariam para a sua terra. É que o tempo não dá para lermos tudo os versículos sobre esse sentido. Mas está escrito na profecia que o povo judeu voltaria sobre as asas de pombas. O profeta vendo em visão os aviões trazendo de volta o povo judeu, e ele não tinha nome, e ele disse pombas. Diariamente o povo judeu estão voltando para casa.
Foi estabelecido por Deus um tempo. Não podemos bater o martelo em que tempo será este, mas pelo que analisemos, será de 70 a 80 anos para isso acontecer, para Jesus Cristo voltar em sua segunda parousia, porque ele veio a primeira. Os judeus não receberam. Jesus Cristo chegou a dizer: eu vim em nome de meu Pai, não me recebeste. Virá outro em seu próprio nome, a esse vocês o receberão. Jesus estava falando do anticristo. E eles, nesse tempo, estão aguardando o anticristo. Está tudo preparado lá para receber o Messias deles. Mais uma vez, eles serão enganados. Jesus Cristo deixou eles avisados. Mateus 24:4. Quando Jesus Cristo disse: não se turbem o vosso coração, credes em Deus. Não, em outras palavras, Jesus Cristo disse: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. É para ter cautela. Ele disse isso exclusivamente ao povo judeu. Cautelai-vos para que ninguém vos engane, mas for enganado, e estão no engano até hoje. Alguém usado pelo inimigo escreveu um livro chamado Talmud e eles foram enganados. O que pesa lá hoje não é os ensinos da Torá, mas é o Talmud, é a Cabala. Eles estão dormentes, dormindo. A segunda vinda de Jesus Cristo será para despertá-los do sono. Mas antes de Jesus vir em sua segunda vinda, atrocidades terríveis ainda está para acontecer para com o povo judeu. Ezequiel 38. Eles terão uma perseguição terrível. É claro que isso é depois do arrebatamento. Gog e Magog, certamente a Rússia, Turquia, Líbano, Síria e algumas outras nações se reunirão para atacar o povo judeu logo após o arrebatamento. Ainda não é a guerra do Armagedon, ainda não é a terceira guerra mundial, é apenas um prelúdio, um ensaio. Eles cercarão o povo judeu pelo deserto, ao sul de Israel. Mas esta guerra, o povo judeu não terá nenhum trabalho, é o próprio Deus. O Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vai destronar o povo, os soldados russos, junto com o soldado das outras nações. Eles vão ser abatidos no deserto. Está lá no livro de Ezequiel, capítulo 39, que durante 7 meses os judeus terão o trabalho de enterrar os soldados dessas nações. E os judeus vão usufruir dos utensílios de guerra dessas nações por 7 anos. Está na profecia. Mas coisas mais terríveis chegará agora. Está lá. No livro de Zacarias, capítulo 14. Agora milhões de soldados chegarão em Israel. Desta vez não é os soldados russos, não é os assírios, os da Turquia, os do Irã, mas é a China. Com muitas nações da terra, chegarão de surpresa em Israel, saquearão as casas, roubarão as lojas, matarão os velhos e crianças. E segundo o que está na palavra de Deus, estuprarão mulheres. E uma terça parte de judeus
fugirão para o deserto, para cumprimento da profecia de Apocalipse capítulo 12. A mulher que foge para o deserto. Jesus Cristo deixou eles avisados. E ele ainda disse mais. Muitos dirão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Note uma coisa, a igreja não é enganada por falsos cristos, mas Israel é e será. O engano da igreja é falsos profetas e hoje está cheio. Mas não estou falando da igreja agora, estou falando de Israel. O povo judeu, por causa da desobediência, sofreram e vão sofrer ainda mais. Jesus disse aqui, ouvireis de guerra e rumores de guerra, olhai, não vos assusteis porque é necessário que aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Não é o que estamos vendo no nosso tempo? Mas ele disse, mas todas estas coisas são princípios, são começo de dores. Aqui no versículo 8, tem algo escondido aqui, tem um mistério aqui. E esse mistério aqui é o arrebatamento da igreja. Mas todas estas coisas são um princípio de dor. O princípio de dor que vai se estabelecer no mundo é logo após que a igreja for arrebatada. Assim que a igreja for arrebatada, o começo de dor, em especial para o povo judeu. Satanás não perde tempo e vai usar a política do mundo, em especial o anticristo, para enganar o povo judeu, fazendo aliança com eles, para protegê-los. E isso acontecerá durante 3 anos e meio. No final dos 3 anos e meio, no auge da sua popularidade, o falso profeta, que estará elogiando a besta, o anticristo. Certamente o mundo todo já conquistado pelo engano. Vai ser feita a imagem da besta e vai ser colocada no templo. O templo de Salomão, que vai ser construído em Jerusalém por ordem do homem do pecado, por ordem da sua política. A coisa é o sonho dos judeus, é ter o templo de volta. Há quase 2000 anos atrás, eles não têm templo. Eles vão lá para o muro, chamado Muro das Lamentações, para fazer as suas preces, para se lamentar. Mas nem o sacrifício deles, nem o lamento deles, nem as orações deles são aceitas por Deus, porque eles estão debaixo do engano. Por causa da desobediência, eles perderam o seu templo, o seu sacerdócio. Perderam o sacrifício. E foi estabelecido no lugar deles, de tudo isso que eles tinham, foi estabelecido a cruz, aonde foi sacrificado o homem mais puro e perfeito que já passou por esta terra. O seu nome é Jesus Cristo, que ofereceu o seu sangue puro e carmesim na cruz do Calvário, o maior e mais perfeito e puro sacrifício Jesus Cristo já ofereceu por nós seres humanos. A sua palavra diz agora para nós, misericórdia quero e não sacrifício.
É claro que a Bíblia nos diz: ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Qual é o sacrifício de justiça que nós, seres humanos, temos de oferecer a Deus? É o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto ungido para Deus. Mas não o culto vendido, proliferado, que vemos em muitos lugares hoje. Base ungida, rosa ungida, pingente ungido, tanta coisa ungida. O que deve ser ungido é o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa adoração. A pregação que fizemos, a pregação que ouvimos, tudo isso deve ser ungido para a glória de Deus. Não mais, nada mais. Mas o que vemos hoje é supervalorização de unção. Isto é antibíblico. Jesus Cristo deixou dito na sua palavra, no versículo 9, então vos hão de entregar para seres atormentado, matar-vos-ão, e sereis odiado de todas as gentes por causa do meu nome. Aqui não é a igreja, aqui é Israel. O povo judeu será odiado por toda a terra por causa do nome de Jesus Cristo. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Está falando sobre os judeus. Haverá uma perseguição terrível. Pais entregarão os filhos, filhos entregarão os pais. Aqui está falando exclusivamente ao povo judeu, depois do arrebatamento. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Jesus estava falando com os judeus. É claro que tudo isso a gente pega para nós pela fé, mas foi exclusivamente ao povo judeu, ao povo da lei, que não quiseram a graça de Jesus Cristo. Graça é um favor imerecido e só entra na graça por fé, não por promessa, mas é por fé. Quanto à igreja, Jesus é o autor e consumador da fé que a igreja tem. E é pela fé que entramos para esta graça maravilhosa. Judeus não querem Jesus, aborreceram Jesus e não querem nem saber de Jesus, ainda hoje. Por isso serão enganados pelo anticristo. Mas Jesus vai cumprir ainda mais protocolos para com o povo judeu. Jesus arrebatará sua igreja. O povo judeu estará aqui no mundo sofrendo com os rebeldes. A igreja fiel e pura estará na glória, no casamento, recebendo presentes, participando da festa, do banquete. E no final do banquete, quando Jesus já está casado com a sua igreja, ouvirá uma voz de Israel, um clamor, um grito. E aí Jesus Cristo vai cumprir o Salmo 121. Jesus voltará com a sua igreja para socorrer o seu povo, que estará lá, na cidade de Petros, no deserto da Jordânia. Presos, enclausurados, amedrontados, Jesus Cristo virá lá para socorrê-los. E acredito que em um tempo de festa de Yom Kippur, Jesus Cristo vem para eles com perdão para eles. Salvará o seu povo. Jesus Cristo tem vários e vários
protocolos poderosos e gloriosos para cumprir neste mundo ainda. É claro que é muita coisa, mas é só para aguçar a nossa mente, a nossa curiosidade. Jesus Cristo veio a este mundo para cumprir vários objetivos, em especial para com o povo judeu. Ele veio para falar a eles, para reconciliar eles com Deus, para salvá-los, mas eles não quiseram, rejeitaram. Jesus Cristo veio para cumprir 7 festas. Jesus cumpriu 4. Falta 3 ainda. Quais são as 4 festas que Jesus cumpriu? Jesus cumpriu Páscoa, Asmos, Primícias e Pentecoste. Ele já cumpriu essas festas. Festas da primavera. Falta 3 festas, as festas de outono, que é trombetas e Yom Kippur e a festa das cabanas. Falta essas 3. Se Jesus cumpriu 4 festas, arrisca, não cumprirá as 3 também? Arrisca. Que a graça e a paz da parte de Deus continue sobre todos os meus queridos irmãos. Compartilhe as mensagens do canal A Voz do Atalaia. Se inscreva neste canal. Dê o like, não esqueça do like. Que a graça e a paz seja abundante sobre você e sobre toda a sua família. Deus os abençoe.